Olá, caríssimos alunos. Na nossa aula de Direito Constitucional de hoje, nós vamos tratar dos tribunais de contas, especialmente do Tribunal de Contas da União. Pois, muito bem, o Tribunal de Contas da União não é um quarto poder, ou não é um poder separado dos outros poderes da República. Na verdade, o Tribunal de Contas da União, dos estados e do município, como no caso do estado de São Paulo e do estado do Rio de Janeiro, se constituem num órgão auxiliar do Poder Executivo. O Tribunal de Contas é um órgão, portanto, autônomo e auxiliar do Poder Executivo, com a tarefa de fiscalizar rotineiramente as contas públicas. É um órgão administrativo sem função jurisdicional, embora denominado de tribunal. Não pertence ao Poder Judiciário. Então, meus amigos, este órgão é um órgão autônomo, criado pelos poderes da República e pelo Estado Social de Direito, com o objetivo de fiscalizar a atuação das políticas públicas. No plano federal, o Tribunal de Contas tem uma grande função, que é a função de fiscalizar o orçamento federal e como esse orçamento federal é aplicado tanto pelo Executivo Federal como pelos ministérios e pelas autarquias federais. No plano dos estados da federação, os tribunais de contas também têm a função de fiscalizar as políticas públicas executadas pelos governadores dos estados e também é bom que se diga aos senhores que no plano municipal os tribunais de contas existentes são apenas o Tribunal de Contas Municipal da cidade de São Paulo e da cidade do Rio de Janeiro. Ok? Valendo dizer que esta proibição de existência de tribunais de contas em outros municípios do Brasil é uma proibição constitucional. Destaca-se aqui também, e mais uma vez, importante que os senhores tenham claro que a atuação dos tribunais de conta nos estados é para defender os interesses da comunidade, podendo os tribunais de contas estaduais exigir das autarquias e da sociedade de economia mista que prestem conta da execução das licitações públicas e das obras públicas, assim como da execução das políticas públicas pelo Poder Executivo Estadual e também pelos poderes municipais, ok? Uma função muito importante que exige a atuação dos deputados estaduais nos estados e também dos vereadores nas câmaras municipais, ok? Os pareceres do Tribunal de Contas. Veja bem, como os tribunais de contas não são órgãos do Poder Judiciário, embora recebam o nome de tribunal, além de ter esta função de fiscalizar a atuação das políticas públicas e dos orçamentos nos 3 níveis de poder, ele se manifesta por pareceres que são exarados tanto no plano federal, no estadual e no municipal, emitindo entendimentos sobre a aplicação das políticas públicas, dos orçamentos e da lei orçamentária e também como que é aplicado os recursos nas várias políticas públicas nesses 3 âmbitos de atuação dos poderes da República, federal, estadual e municipal. De acordo com a jurisprudência, a aprovação de contas pelo Tribunal de Contas não afasta o exame pelo Poder Judiciário. Claro que não. Por que não afasta? Porque existe um princípio do direito constitucional, que quem foi meu aluno estudou em processo civil, que é o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Então, qualquer ato do Tribunal de Contas poderá ser questionado em nível do Poder Judiciário, a fim de que o Poder Judiciário dê uma solução que não é aquela de interesse das partes envolvidas, seja
do próprio poder federal, poder municipal ou poder estadual. E também atenda aí aos interesses, evidentemente, da sociedade, representadas aí pelos deputados e senadores no plano federal, pelos vereadores no plano municipal e pelos deputados estaduais nos estados da federação. Ok? Os ministros do Tribunal de Contas são escolhidos 1/3 pelo presidente da República e 2/3 pelo Congresso Nacional, dentre brasileiros que satisfaçam os requisitos contidos no artigo 73, parágrafo 1º da Constituição Federal, a qual eu, professor Francisco José, convido a todos vocês que tomem a Constituição Federal e leiam esses requisitos próprios para essas funções. O Tribunal de Contas Estadual, como que funciona? O Tribunal de Contas Estadual deve seguir o modelo federal, sendo integrado por 7 membros, ao invés de 9 no federal, de acordo com o artigo 75, parágrafo único. Nos 10 primeiros anos de criação dos estados, os integrantes serão apenas 3, artigo 235, inciso 3º da Constituição Federal. O Tribunal de Contas Municipal foram mantidos somente por 2 tribunais, os tribunais municipais de São Paulo e do Rio de Janeiro, a qual eu já referi aos senhores, ok? A atual Constituição Federal vedou a criação de novos tribunais nos municípios brasileiros, de acordo com o artigo 31, parágrafo 4º da Constituição Federal. O auxílio à ação fiscalizadora das câmaras municipais ficou, então, confiado aos tribunais de conta dos estados, com exceção dos tribunais dos municípios de São Paulo e de Rio de Janeiro. Então, meus amigos, convido aos senhores para que fiquem atentos, porque amanhã ou depois, os concursos públicos, eles são assim, pegam os alunos muito de surpresa. Quais são as funções primordiais dos tribunais de contas, tanto em nível federal quanto em nível dos estados? Função fiscalizadora, função parecerista, emitir parecer nas contas públicas e também aprovar as contas públicas e também emitir recados, ou seja, apontar determinadas situações onde o administrador público poderia ter agido melhor e não agiu. Convido vocês, então, a estudar bem esta matéria relativa aos tribunais de contas e eu, professor Francisco José, vou esperar vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais!